Muito obrigado por assistir um vídeo deste canal mais uma vez. Eu sou Sandro Reis, trazendo aqui mais um projeto, mais uma pequena aplicação dos nossos estudos em linguagem Rust. Buscador CLI. Buscador CLI é uma aplicação de linha de comando desenvolvida em Rust para indexação rápida e busca eficiente de arquivos de texto. Selecionei aqui apenas dois tipos, o .txt e o .md do Markdown, em diretórios locais. Permite buscas por palavras ou frases com opção de busca sensível a maiúsculas e minúsculas, exibindo o resultado de forma clara e detalhada. Eu estou aqui na minha página do GitHub, como você pode ver. Destaques aqui para a nossa aplicação: indexação automática de arquivos de texto com busca recursiva, busca rápida por palavras ou frases completas, exibe o nome do arquivo, o número da linha, conteúdo da linha, tem suporte opcional a case sensitive, uma interface amigável no terminal, graças à biblioteca CLEP, inclui testes automatizados de integração e performance. Aqui tem dicas de como você pode instalar no seu computador para testar, se desejar, como você vai poder usar. Você pode usar essa linha de comando completa ou, se preferir, pode digitar apenas cargo run, que o próprio sistema já tem uma mensagem amigável aguardando a sua entrada de busca, do termo de busca. Ok? Foram feitos os testes, testes unitários de integração, testes de performance. Aqui temos a estrutura do projeto. Você pode contribuir também, se desejar. Não se esqueça de fazer um pull request antes, obviamente. Licença MIT por questões de segurança. Então é isso, pessoal. Desenvolvido por mim, com linguagem Rust e prompt de IA. Vamos aqui agora para a parte do projeto, onde nós vamos falar primeiramente, falar um pouquinho mais da estrutura do projeto aqui, das pastas. Temos aqui dentro da pasta do buscador, dentro do nosso projeto, uma pasta documentos, que no momento da apresentação do uso do aplicativo vão ser relevantes aqui para mostrar alguns exemplos. Tem a pasta de código-fonte, com dois módulos, além do arquivo main, o arquivo config, o arquivo indexer. Estaremos falando daqui a pouco. Pasta de sistema, target, pasta de teste, onde tem os testes de integração, os testes de performance. E aqui o arquivo tom, onde faz diferença agora falar para vocês que estaremos usando duas dependências, a CLEP, que é para gerar ali uns ícones interessantes, bem amigáveis, respostas de erro e etc. automaticamente, um recurso que a linguagem Rust tem com essa dependência. E para os testes foi usado a Tempfile, porque é necessário criar diretórios e arquivos para simular ali a busca, os casos de erro e etc. Então vamos lá. Arquivo do módulo indexer. Onde nós temos aqui, primeiramente, vamos falar das importações. Já falei do arquivo cargo.toml, onde temos ali o registro das dependências necessárias para a execução, tanto do arquivo quanto dos testes, tanto do programa quanto dos testes. Então, vamos lá, as importações, o system file, file system, para as operações de sistema de arquivos.
Temos também a importação da I/O, né, obviamente, né, para a leitura dos arquivos e da entrada do usuário. E, finalmente, também a biblioteca padrão PEF, inclusive com buffer, para a manipulação dos arquivos, dos caminhos dos arquivos, né, que serão necessários ali para a entrega da solução, que o usuário precisa, obviamente, ter no resultado da busca que é satisfatória, saber como encontrar o arquivo onde está a busca que ele deseja, né, que ele solicitou. Então, temos aqui a diretiva derive debug, né, para imprimir a struct na linha de comando. Temos essa struct que vai fileline, né, que vai armazenar os metadados, né, de cada linha dos arquivos, para poder devolver isso na forma de uma lista de resultados, né, dada por um vetor, que depois vamos ver aqui. Então, cada item dessa struct, né, o arquivo, o caminho completo do arquivo, o número da linha, né, onde está a busca do usuário, e o conteúdo da linha, obviamente. Temos aqui a função read text files, né, que vai fazer a leitura desses arquivos, né. O usuário, por exemplo, não queira digitar o caminho absoluto, queira apenas digitar o termo de busca. O programa vai tratar isso, dando uma mensagem amigável para ele, informando que basta apenas ele digitar o termo de busca, a solicitação. Bom, uma vez encontrado, é necessário instanciar onde vai ser recebido a lista, né, da struct, para armazenar na lista, mas os itens da struct para armazenar no vetor. Esse vetor então foi iniciado, é feita a iteração sobre os arquivos, uma vez que o diretório é válido. Novamente é feita a busca, pelos arquivos, né? Isso é feito por um processo recursivo, né, onde a leitura é feita, a função é chamada novamente para executar essa leitura. Se houver caso de digitação em letra maiúscula, a extensão, inclusive, é convertida para a letra minúscula, para que possa ser feita a busca, né, a conferência, né, o filtro aqui dos arquivos que são por padrão do programa, né, foram determinados 2 tipos de arquivos, né, dentro da nossa ideia aqui do projeto, desse pequeno projeto. Esses arquivos, uma vez confirmados que pertencem à categoria, né, texto ou markdown, eles são abertos e feita então a busca do termo por esses arquivos. Aqui a iteração, né, onde a busca é feita, né, por esses arquivos, inclusive se há linhas vazias, né, essas linhas vazias são contadas também. Isso é importante para que haja uma segurança, né, de varredura. Se alguma forma houver um erro na leitura desse arquivo, não for suportado, ou não pertencer, né, evidentemente, à seleção, aí é retornada a mensagem ignorando o arquivo não suportado. E lógico, né, o arquivo que for suportado, foi feita a leitura e foi encontrado o termo de busca, é devolvido no vetor que contém ali os itens da struct fileline. Bom, então, resumindo o funcionamento do módulo indexer, nós temos o seguinte, né? Recebe um caminho do diretório, verifica se é um diretório válido, percorre recursivamente todos os arquivos, filtra apenas os arquivos TXT e Markdown, lê cada linha desses arquivos, armazena em filelines com metadados, né,
seja, o caminho do arquivo, o resultado da busca, quantas linhas existe o arquivo, e retorna esses metadados numa coleção com todas as linhas, ok? Dos testes, o módulo contém 7 testes que verificam o comportamento da função readTextFiles, responsável por ler arquivo de texto e o Markdown. É um diretório e suas subpastas, retornando um vetor de estruturas, fileline, com informações sobre o arquivo, número da linha e conteúdo. Cada teste valida um aspecto específico dessa funcionalidade. Então, o primeiro teste, primeiro são criadas as condições, com diretórios e arquivos necessários para gerar esses testes. Temos aqui a chamada da biblioteca Tempfile, o tempd, para criar diretórios e arquivos temporários. Então, vamos aqui ao primeiro teste, que é o readImage Directory. O objetivo desse teste é verificar se a função readTextFiles retorna um vetor vazio quando o diretório está vazio. Então, se o teste der erro, ele vai informar essa mensagem aqui. Se ele der OK, isso não retorna. Ok? Se o teste for com sucesso, ele vai informar só o diretório vazio. Se o teste falhar, ele não conseguir que o diretório está vazio, ele vai informar o erro dizendo que deveria ter um diretório vazio. Deveria ter, essa informação. Então detalhes aqui da configuração desse teste. Cria um diretório temporário usando o tempd, runrep, da biblioteca Tempfile. Esse diretório é vazio por padrão. Chama a função, readTextFiles no diretório temporário, faz a verificação. A importância desse teste, que ele testa o comportamento da função, é um caso limite, ou seja, diretório vazio, garantindo que não há erros ou resultados inesperados quando não há arquivos para processar. Isso, quando acontece, costuma travar o programa. Então, para evitar que o programa seja travado, por não encontrar um diretório útil para a busca, ele gera essa mensagem de erro, mas segue buscando. Detalhes técnicos. A função tempd cria um diretório temporário que é automaticamente removido ao final do teste, garantindo um ambiente limpo. O teste é simples, mas essencial para validar que a função lida corretamente com diretórios sem conteúdo. Então vamos aqui para o segundo teste. Teste Filter Only Text and MD Files. O objetivo desse teste é verificar que a função filtra apenas arquivos com extensões TXT e Markdown, texto e Markdown, ignorando outros tipos de arquivos. A importância desse teste testa o filtro de extensões na função, readTextFiles, que usa um path extension, para verificar extensões e processar apenas texto e MD. Isso é crucial para o buscador, que deve ignorar arquivos irrelevantes. Tem também a lógica da filtragem no código principal, que converte a extensão para minúsculas, com ext lowercase, lá na função principal. Antes de comparar, garantindo que as extensões TXT ou MD em maiúsculas sejam aceitas. Então, mesmo que o usuário digite em letra maiúscula, lá na função principal tem essa filtragem de minúscula e maiúscula. Então, para o próximo teste, Read Recursive Directories, testa a leitura recursiva
dos diretórios, né? O objetivo é verificar que a função lê arquivos recursivamente, em subdiretórios inclusive. Né? Qual a importância desse teste? Testar a funcionalidade recursiva da função, que usa o system file, né? O file system, perdão, né? Que usa o file system, né? a biblioteca padrão file system, com o readdir, e chama a função de leitura readTestFiles recursivamente para os subdiretórios. Isso é essencial para o buscador, que deve indexar arquivos e uma estrutura de diretórios alinhada, se for o caso da busca, né? Se a busca passar por um diretório que tem essa situação, né, de subdiretórios, ele vai conseguir percorrer também os subdiretórios. Próximo teste. Empty lines are included. O objetivo é verificar que a função incluída, verificar que a função inclui linhas vazias ao ler um arquivo. A importância disso é garantir que a função não ignora linhas vazias, o que é importante para manter a integridade dos números de linhas no resultado. Em um buscador, linhas vazias podem ser relevantes para contexto ou formatação, principalmente arquivos MD, ou arquivos Markdown, né? Entre outras situações de interesse do usuário. O próximo arquivo aqui que nós vamos verificar, text error on non-existent directory. Objetivo: verificar que a função retorna um erro quando o diretório não existe. O teste erro é tentar ler diretório inexistente, né? Se o teste falhar, aquele caso, né? O assert aqui está garantindo o quê? Que ele trouxe a resposta correta. Se ele não trouxer a resposta correta, se a leitura, né, não for correta e não informar que não existe diretório, o teste vai dar erro, vai informar, olha, deveria ter informado que o diretório não existe. O diretório informado pelo usuário no caminho absoluto não existe. Qual a importância desse teste, né? É crucial para a robustez, pois o buscador deve lidar com entradas inválidas sem travar. E finalmente, o último teste aqui, teste file metadata correct, teste file metadata correct. O objetivo é verificar que os dados do arquivo, nome do arquivo, número da linha estão corretos no resultado. A importância desse teste garante que a estrutura fileline armazena corretamente os metadados do arquivo, caminho e número da linha, que são essenciais para o buscador identificar a origem de cada linha. O teste foca em uma única linha para simplificar a validação dos metadados. Okay? Metadados são informações úteis associadas à informação principal. Por exemplo, o que pode ser um metadado do resultado da busca? O caminho onde o resultado pode ser encontrado. Então, assim, não é a informação principal, mas sem essa informação, praticamente a solução que o usuário busca não vai surtir efeito. É saber que a busca existe em algum diretório no computador e ele não tem como acessar esse diretório porque ele não tem o caminho, não faz sentido, né? Então, o metadado ele é fundamental aí para o resultado da informação principal, para a utilidade da informação principal. Bom, pessoal, antes de falar do arquivo config, eu quero mostrar aqui os testes que foram feitos. Eles teve duas falhas no início. A função que fazia a varredura nos diretórios estava com um erro, e isso estava gerando o erro em dois testes. Corrigido essa leitura dos diretórios e também da contagem da linha, desse teste de contagem das linhas, os testes voltaram a funcionar corretamente
os testes passaram, porque foi corrigida aqui essa verificação dos diretórios, né, a verificação recursiva aqui dos diretórios, e inclusive impactou no erro que tinha antes aqui, ó, diretório não existente. E aí finalmente tivemos aí a passagem nos testes. Então é isso, vamos ao módulo config. Ok, então continuando aqui sobre o módulo config, um comentário aqui breve, falando sobre os importos aqui do config, né? A biblioteca CLEP, né? Importa o patch do CLEP para análise de argumentos da linha de comando, né? Aí está as configurações aqui da linha de comando. Isso acontece, isso é necessário, porque se nenhum argumento for fornecido, então, por padrão, a biblioteca ela vai usar essas respostas aqui, né? É um diretório, vai ser indexado, a configuração, né? Palavra ou termo a buscar, né? Que o usuário, tudo vai ser fornecido pelo usuário, ou somente o termo de busca, né? E aqui, então vamos aqui ao teste que eu gostaria de comentar mais especificamente, os dois testes. O case sensitive, voltando a comentar o teste case sensitive. Então, o case sensitive flag, ele tem o seguinte propósito, né? Testar a flag case sensitive, dash case sensitive, como temos aqui, se ela ativa corretamente o campo case sensitive. Isso é importante, né? Porque garante que a flag, né, a booleana, né, funcione como esperado, alterando apenas o campo correspondente. Por que vai alterar? Como que vai alterar? O valor padrão false. O valor padrão false é sobrescrito para true quando a flag é fornecida. Ele identifica que está em maiúscula e vai sobrescrever para true para que seja feito ali conferir, né, se a mudança foi feita, né? Tem um outro teste também que eu gostaria de comentar, que é o teste All Options. Tem por propósito testar a combinação de todas as opções, né? Tanto o diretório, quanto a carry, quanto o case sensitive, em uma única invocação. Isso é importante para garantir que múltiplos argumentos, né, possam ser combinados sem conflitos e que todos os campos estão corretamente preenchidos, né? Então, assim, resumindo, né, esses testes têm duas observações importantes, né? O uso de config passe from, né, simula o comportamento real da linha de comando, permitindo testar o passe sem executar o programa diretamente. E testando também a robustez, né? Os testes verificam o isolamento entre os argumentos. O argumento não afeta os outros, né? E isso acarreta a aplicação de valores padrão. Ok? Assim, vamos mostrar aqui o resultado dos testes do arquivo config. Né? Foram executados aí 6 testes. Todos os testes responderam com sucesso. Ok, então vamos continuar aqui expondo o nosso pequeno aplicativo de busca a partir do terminal, buscador CLI, falando agora sobre o arquivo main.
Bom, começando pelas importações, né? Obviamente temos que importar o módulo de configuração, onde tem aqueles passos todos, né? O módulo indexer, a importação também da biblioteca CLEP, né? Para podermos trabalhar no terminal com os argumentos, importando do config, né, toda a sua estrutura de configuração, importando do módulo indexer a função de leitura dos arquivos, né, cujos elementos estão na estrutura fileline, que vai preencher a lista do vetor, como nós já vimos. Importando a função de leitura dos arquivos de texto, a biblioteca padrão std-path, para importar a estrutura path para a manipulação dos caminhos, né? Na varredura que o programa faz pelas pastas do projeto. E, finalmente, para a entrada e saída de dados, né? A importação do write da biblioteca I/O, biblioteca padrão I/O. Bom, o programa abre com uma mensagem amigável, né, ao usuário. Inicia o parse, né, para receber os argumentos da linha de comando, inclusive o termo de busca, né? Obviamente começa com o teste, né, que se estiver vazio ele já vai lançar um erro e vai encerrar o programa. Isso vai ser mostrado quando finalmente exibirmos o funcionamento, né, do nosso aplicativo. Bom, então continuando a explicação do arquivo main, né, esclarecendo aqui a entrada do usuário, né, o processo de entrada do usuário. Temos um processo aqui, uma vez que foi feita uma entrada o programa foi iniciado, nós precisamos garantir que essa mensagem vai ser lida para o usuário a partir do início do programa. E essa mensagem ela fica em buffer. E é preciso que o sistema, antes que o usuário faça a entrada de um dado, ele garante que essa mensagem vai estar sendo lida pelo usuário ali no terminal. Então, essa é uma segurança que a linguagem Rust faz. Não só a linguagem Rust, mas com certeza a linguagem Rust faz, para garantir que a mensagem seja lida. E em seguida, né, também é iniciada aqui um objeto string para receber a entrada do usuário. Essa entrada é lida, né, e é tratada, né, para remover os espaços, né, que vão ser atribuídos aqui, né, a query que está lá na nossa struct, né, que é dada na nossa struct, e vendo ali do buscador config, que vem ali do arquivo do nosso módulo config, né? Está configurada lá no config. Bom, se o usuário não digitar nada quando iniciar o programa, por exemplo, digitar Enter novamente, ele vai aparecer essa mensagem aqui em uma busca informada e o programa é encerrado, ok? Seguindo ainda com as exposições, né? Aqui é a exposição. Aqui é a exposição dos itens da struct, convertendo o diretório informado para um path. E finalmente, quando começar a nossa leitura dos arquivos do diretório, é chamada aqui essa função que está lá no indexador, né, no módulo indexer,
para finalmente preenchermos o vetor, né? Esse match ele é um padrão que vai combinar valores recebidos a uma resposta padrão, né? Chamado padrão match. Recebe o termo de busca, verifica se essa busca é compatível ao uso do case sensitive, se vai ser necessário. Sendo necessário, o padrão de falso muda para verdadeiro. Aqui é o vetor que vai receber os resultados da busca, né? Primeiramente, ele vai fazer um filtro para perceber, para verificar, né? Está feito uma iteração aqui, verificando se o termo está contido nas linhas desse arquivo, né? que foi encontrado dentro do diretório. Vai verificar se esse arquivo está com a extensão correta. Se não tiver, vai receber o lowercase e então finalmente admitido para a coleta da busca. Esse material, todos essas três parâmetros, né, são reunidos aqui pelo collect e que vão fazer o preenchimento do vetor lá que a gente tem aqui, né? Os três itens da struct que vão preencher o vetor. Se não for possível obter esses resultados aqui, essas confirmações, a mensagem de erro é reproduzida, né? O programa continua fazendo outras buscas, novas buscas. Então, resumidamente, o nosso arquivo main, ele tem os seguintes processos, né? Exibe uma mensagem de boas-vindas. Sendo feito essa digitação pelo usuário, ele vai exibir informações sobre o diretório e a busca. Lê arquivos de texto no diretório especificado. Filtra as linhas com base no termo de busca. Exibe os resultados ou uma mensagem de erro. Bom, pessoal, tem mais dois testes que preciso comentar aqui. O primeiro deles vai ser o teste de integração, né? Testes que verificam o funcionamento do sistema como um todo, simulando a execução real do binário via linha de comando, né? Binário é do arquivo executável que é gerado quando a gente digita ali o comando cargo run, ou vem aqui no main, ó, aqui, ó, o compilador ele disponibiliza esse botãozinho aqui, ou se você que tiver um runner aqui no VS Code instalado, ele vai oferecer um botão para cá que é tipo um play, né? Um botão de play que você também pode executar o programa. Então, quando fala assim que simulando a execução real do binário via linha de comando, é isso, é como se estivéssemos realmente mexendo no programa como um todo, ali, botando ele para funcionar. Esses testes garantem que todos os módulos, como leitura de arquivos, peça de argumentos e busca, funcionem corretamente juntos. Então, no primeiro teste de integração, aqui no arquivo integration.rs, o propósito do teste é verificar se o aplicativo é capaz de encontrar corretamente linhas contendo o termo de busca em arquivos txt e markdown dentro de um diretório. Por que esse teste é importante? Garante que o fluxo principal do buscador funciona de ponta a ponta. Leitura de arquivos, filtragem por extensão, busca do termo e apresentação dos resultados ao usuário. Então, essas quatro fases principais do processo
de execução do nosso buscador são executados aí dentro de um fluxo, dentro de uma simulação, né, programada. O segundo teste, esse aqui no caso é o primeiro teste, né, para a integração das funcionalidades. O segundo teste Integration No Result, verifica se o aplicativo lida corretamente com buscas que não retornam nenhum resultado. Isso é importante, garante que o usuário recebe um feedback adequado quando a busca não encontra correspondências, evitando confusão ou retornos incorretos. Bom, rapidamente, antes de falar dos testes de performance, mostrar aqui o resultado dos dois testes de integração, né, que passaram, eles deram a resposta do fluxo e as respostas ao usuário em caso de não encontrar nada na busca, né, busca vazia ali, ok? Então vamos ao teste de performance. Bom, pessoal, finalmente no teste de performance, né, vamos mudar aqui para o teste de performance. E vamos falar como esse teste acontece. Lembrando, né, aqui todos os importes que ele precisa para gerar aqui, como a gente já havia falado, né, as bibliotecas padrão. E lembrando aqui que ele dessa vez usa a biblioteca Time, né, e vamos falar já a respeito disso. Bom, o propósito do teste de performance é medir o tempo que o buscador CLI leva para realizar uma busca em um arquivo de texto contendo 200.000 linhas. O teste garante que a busca seja realizada em menos de 10 segundos, validando a performance do sistema. Quer dizer, ele vai atribuir passagem do teste uma vez que a busca seja feita em menos de 200.000 linhas, em menos de 10 segundos, sobre todas as 200.000 linhas. Se isso não acontecer, é considerado teste sem sucesso, teste que falhou, né? O que é testado? Tempo de execução, mede quanto tempo o buscador leva para encontrar o termo no arquivo grande. Corretude do resultado, verifica se o buscador retorna resultados, ou seja, se encontra o termo buscado. E também é testada a robustez, garante que o programa não falha ou excede o tempo limite estipulado, né, que é de 10 segundos. A importância dos testes, desse teste, né, escalabilidade. O sistema de busca precisa ser rápido, mesmo com grande volume de dados. Experiência do usuário, né, o tempo de resposta elevado pode levar ao sistema, tornar o sistema inutilizável em situações reais. Prevenção de regressão, né? Mudanças futuras no código podem afetar a performance. Esse teste ajuda a detectar quais problemas estão presentes ali e de uma forma automática, né? Confiabilidade garante que o buscador ali pode ser utilizado em ambiente de produção com grandes arquivos. Então, a princípio, o projeto é para estudar todas, né? A princípio, o projeto é feito para estudar a linguagem Rust e seus requisitos, né? E se o teste for muito bem, a gente segue em frente com outras ampliações. Se não, terá que ser feita aí uma refatoração para a gente poder conseguir a performance mínima desejada, ok? Bom, mostrar para vocês aqui o resultado do teste. Foi isso. Com certeza a necessidade, o fato do teste ter uma função recursiva para a busca dos arquivos
pode estar gerando esforço computacional desnecessário e que infelizmente falhou o teste. Isso aí nós teremos que, no momento oportuno, fazer a refatoração dessa busca. Lembrando que essa é uma busca síncrona, né? E exatamente por ser feito dessa forma mais básica, precisa ser refatorado. Provavelmente um sistema de visão aí do arquivo, né? Dividir para conquistar, e outras ferramentas de busca assíncrona, né? Com threads, etc. Pode com certeza alcançar o nível de performance satisfatório. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para a execução do nosso programa. Bom, então vamos à parte final da apresentação da nossa pequena aplicação de busca. Vamos falar um pouquinho antes aqui. Foi gerada uma documentação na pasta target, vem a pasta doc e o nome do arquivo, né, onde nós encontramos o arquivo de índice da nossa documentação. Bom, então temos aqui, né, um arquivo buscador feito automaticamente pelo cargo doc, né, onde temos aqui as funções para você buscar, as macros, as structs, né? Bom, vamos lá para a nossa demonstração do uso. Estamos aqui no arquivo main. Podemos rodar, né, com cargo run ou diretamente aqui no botãozinho. Vamos rodar com cargo run. Fez a compilação, a mensagem de amigável, né, digite o termo de busca. Dentro da pasta padrão do projeto, que as buscas serão feitas. Então eu vou começar com uma busca de um item que eu acredito que já tem ali na pasta de exemplos, né, que eu digitei. Então tem uma receita, eu vou digitar o termo petit, né, petit, uma receita de petit gâteau. Eu vou digitar só apenas essas 5 letras e vamos ver como o buscador se comporta. Ele varreu todas as pastas do diretório. Aparentemente a velocidade não é tão ruim, porque se trata de um diretório pequeno, com um arquivo pequeno também, né? Então aqui ele achou na pasta documentos, como eu falei aqui, ó, no início da exibição. Ele achou o arquivo e as linhas aqui onde ele já começa a trazer algum resultado sobre a leitura do arquivo, né? Ele apenas mostra aqui apenas 2 leituras aqui, 2 resultados aqui do mesmo texto. Vamos refazer o teste. Vamos procurar agora um termo que eu tenho certeza que não existe, né? Batata. Ups, claro, né? Temos que botar o programa para rodar de novo. A busca. Ele faz a busca, não encontra o termo e vem a resposta ao usuário. Foi feita a pesquisa, né? Nenhum resultado encontrado para batata, ok?
E finalmente, imaginando que o usuário não digite nada, né? Você vê que esses sinais aqui, esses emojis, né, são gerados pela biblioteca CLEP, né? Um campo bem interessante de trabalhar com o comandos de terminal, né? Se torna um pouco mais amigável, né? Trabalhar com comandos de terminal. Então, eu vou simplesmente digitar o resultado vazio, vou dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer, qual a mensagem ou qual comportamento que o programa vai ter. Nenhum termo de busca informado, encerrando o programa. Bom, pessoal, então é isso. É o nosso programinha aí funcionando para efeitos didáticos. E posteriormente vamos estar refatorando aí essa função. Cadê a função? Essa funçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse terminal daqui. Que com esse funcionamento recursivo, eu acredito, não está possibilitando ali uma busca rápida o suficiente para passar no teste de performance, né? Isso é um trabalhinho para o nosso futuro aí. Assim que a gente ajeitar, a gente posta aqui para vocês a solução, tá bom? Grande abraço e até a próxima.